Durante 3 meses eu permaneci fiel, caminhando com Jesus, cantando, louvando a Deus. Meu pai então começa a perceber que a Ângela tinha ficado muito feliz de uma hora para outra e que eu não estava tão à frente da minha carreira mais. Meu pai começa a me seguir. Quando ele descobriu que eu havia abandonado a minha carreira por preferir caminhar com Jesus, o meu pai começa a me bater porque eu tinha caminhado com Jesus. Durante 3 anos, minhas queridas, a minha mãe não falou comigo. A minha mãe parou de falar comigo simplesmente pelo fato de que eu estava apaixonada por Jesus e queria caminhar com Cristo. E a minha mãe começou a dizer para mim que eu ia perder um filho igualzinho ela havia me perdido para Deus. Eu falei, mãe, a senhora não me perdeu para Deus. Eu tentei tirar a minha vida. Falar para minha mãe e para o meu pai, e eles falavam, te preferia morta do que caminhando com Deus e abandonando uma profissão tão grande pela sua frente. Eu trabalhava no banco, fui mandada embora porque o amigo do meu pai havia me colocado no banco, por influência do meu pai. Filha de empresária, pediu meu pai para trabalhar nas empresas dele, e ele falou, olha, você se optou por Deus, então que esse Deus mude a sua vida e a sua história. E essa frase marcou a minha vida, que Deus mudasse a minha história. Eu queria fazer psicologia, a minha irmã tinha feito doutorado na Itália. Eu falei, mãe, pai, eu posso fazer psicologia? Meu pai falou, já te disse que o seu Deus mude a sua vida. Eu não te dou roupa, eu não te dou calçado, eu não faço nada por você e nem pago faculdade por você. Que esse Deus mude a sua história. E eu continuei caminhando. Nesse intervalo, não dá tempo de contar, o nosso período é meio curto. O meu pai, literalmente, um dia me enforcou tentando me matar, porque eu estava lendo a Bíblia e cantando sobre Jesus. Passei momentos muito difíceis na minha vida, do dia que converti, aceitei Jesus com 17 anos até 21 anos de idade. Mas sempre fui fiel, por algo muito interessante. Porque eu descobri naquela época que, sendo quem eu não era feliz. Me tiraram o emprego bom que eu tinha, os carros do meu pai eu não podia dirigir mais, o amor da minha família me foi renegado pelo fato de apaixonar em Jesus. Eu não tinha mais o cartão de crédito, que eu podia comprar várias coisas. Mas eu descobri que felicidade não se compra com cartão de crédito. Não se compra morando em mansão. Não se compra andando com o carro do ano. Eu descobri que felicidade se encontra, é dado de presente, aquele que deixa Jesus morar no seu coração e na sua vida. 21 anos de idade eu me caso com um rapaz que era um pequeno empresário da cidade, que tem uma história muito linda também. E os meus pais foram no meu casamento para não ficar feio para a sociedade, porque até então eles também não conversavam comigo ainda, pelo fato de eu ter me apaixonado em Jesus. Meu casamento, então, meus pais foram. 1 ano de casada, eu fico grávida e tive um aborto de 3 meses. Passa um tempo, fico grávida de novo, outro aborto eu tive. Descobriu que eu tinha falta de progesterona e que não conseguia engravidar, nem segurar gestação alguma sem remédio para engravidar. Então eu tomo remédio, fico grávida novamente. E com 8 meses de gestação, então eu tomo remédio, fico grávida novamente, e com 8 meses de gestação, justamente no dia que eu completo 24 anos de idade, nasce a minha primeira filha, Letícia, branquinha dos olhos azuis como o pai, linda. A minha mãe ainda era muito longe de mim, os meus pais não se aproximavam de mim pelo fato de eu estar apaixonada em Deus. E eu me lembro que a minha mãe, então, foi ao hospital porque era a primeira neta que havia chegado na casa. E neto quebranta muito o coração dos nossos avós, dos pais, né? Mamãe foi no hospital e eu me lembro que eu pensei assim, que coisa boa, que bom que a minha mãe veio aqui agora me ver a netinha, né? E eu lembro que quando a minha mãe chegou, passados uns 10 minutos, pediram a minha menina, a enfermeira me pediu a neném para dar banho na neném e me devolver para me ter alta. A minha mãe então sai do quarto, chama a minha mãe, entrega a neném, passa um pouquinho, a minha mãe sai do quarto, chamaram também meu marido e eu fiquei sozinha. E eu ainda falei assim para Deus, que bom que nada teve que acontecer, porque a minha mãe agora voltou a falar comigo. E ela simplesmente se negava a falar comigo. E eu me lembro que naquele momento, então, entra no meu quarto a chefe da pediatria do Hospital da Mulher em Goiânia. Aquela chefe da pediatria começou a acalentar as minhas mãos como ia me dar alguma notícia. Ela disse, mãezinha, acabou de acontecer uma fatalidade. A sua filha acabou de cair do braço da enfermeira e veio a óbito. Minha primeira filha caiu do braço da enfermeira e veio a óbito. É muito fácil você levar um bebê para casa, mas você levar um caixão é muito difícil, minha querida. Mas eu queria fazer um parêntese aqui e dizer o seguinte, lembra que a minha mãe me falava que eu ia perder um filho como ela havia me perdido para Deus? E eu fazia uma oração que Deus fizesse o que fosse preciso para encontrar o coração da minha família e se revelar a eles. A minha mãe não falava comigo, isso me doía muito. Quando então eu recebo a notícia, minha mãe já havia recebido a notícia na porta do hospital.
A minha mãe sobe as escadarias do hospital, entra no quarto e começa a gritar: filha, me perdoa. Filha, eu queria que você tivesse perdido um filho para as drogas, para o mundo lá fora, mas não nessa fatalidade. A minha mãe começa a abraçar as minhas pernas, beijar as minhas pernas. Mas foi a primeira vez que eu vi a minha mãe dizer que me amava. Foi a primeira vez que ela me deu colo. Foi a primeira vez que a minha mãe teve tempo de dizer que eu era especial e importante para ela. Foi a primeira vez que ela pôde ouvir porque eu havia escolhido caminhar com Jesus. E houve então ali um momento de restauração, de perdão entre eu e minha mãe. Os meus pais voltaram a falar comigo. Eu mandei fazer um exame do corpo da minha filha porque eu já tinha tido alguns abortos. 30 dias depois chegou o laudo do exame. Eu descobri que a minha filha havia nascido sem cálcio e sem glicose. A Letícia jamais iria andar e teria convulsões simultâneas. E a minha médica fala para mim: adota um filho porque você não pode mais ser mãe. Mesmo com os remédios, sua filha veio com problema. E eu disse que eu acreditava num Deus capaz de mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa sorte. 1 ano depois, eu dei à luz a uma criança linda, perfeita e sadia, chamada Angélica. Faz 11 anos, mês que vem. 3 anos depois, dei à luz a Annelise, tem 8 anos hoje. Mais 3 anos, dei à luz ao Cirino Júnior. Todos perfeitos e sadios. Se eu acabasse aqui a minha história, você já poderia dizer que esse Deus é maravilhoso. De rosas, prédios, espinhos também.